bem-vindos a mais um programa E Agora, José. No programa desse mês, tenho a gratíssima satisfação de receber Ricardo Franco. Ele nos fez uma pergunta que agora vamos compartilhar com vocês. Ricardo, diga lá, qual é a sua pergunta? Olá, Zé, como vai? Primeiramente, muito obrigado por me convidar para participar e muito obrigado por compartilhar esse conhecimento pelas mídias sociais aí. Minha pergunta é a seguinte: em um dos seus programas, você disse que carreira é um carro que nós mesmos devemos guiar. E pensando nisso, existe algum cuidado que eu tenho que ter ou alguma estratégia para eu planejar minha carreira no longo prazo? Um grande abraço, Zé, e até mais. Ok, Ricardo, de novo agradeço essa pergunta. É uma pergunta que vai nos dar a chance de falar sobre um tema que eu gosto muito, que é planejamento, que é um tema, em geral, muito envolvido com algumas premissas que são dificultadoras, principalmente quem é muito prático, quem é muito rápido no gatilho, tem quase uma ojeriza a palavra planejamento. Porque coloca assim, não, mas o que adianta num mundo tão volátil, num mundo que muda tão rápido, adianta planejar? Faz sentido planejar? O que eu planejo hoje, amanhã pode ir por água abaixo. Que sentido eu dou e que metáfora eu tenho usado já há algum tempo para falar de planejamento, de carreira em específico, mas eu acho que esse conceito acaba valendo para qualquer tipo de planejamento, de vida, financeira, planejamento de uma viagem, enfim, qualquer planejamento. A metáfora que eu uso é de uma navegação à vela. Planejar é você navegar a vela, ou seja, vamos pensar focando em carreira. Você, navegador, é o comandante do seu barco. Imagina que o seu veleiro, o seu barco, é o melhor barco que as tuas condições te propiciaram conquistar. Os anos de estudo, a grana que você conseguiu investir em autodesenvolvimento, enfim. Você tem o barco que foi possível. O que você tem que fazer para colocar esse barco na água e começar a navegar nele? Primeiro, se cercar de treino, ou seja, você saber pilotar o seu barco, ou seja, o conjunto de recursos que você foi conquistando ao longo da vida. E não adianta colocar o barco na água e abrir as velas se você não tem pelo menos uma direção a seguir, para onde você quer ir. Não estou falando de ter um ponto específico. Imagina Pedro Álvares Cabral falando: eu quero chegar em Monte Pascal, que fica no norte, no nordeste de uma terra que tem abaixo da linha do Equador. É óbvio que é impossível ele ter projetado isso e sabido de antemão exatamente onde ele chegou. Mas houve um planejamento, havia uma intenção, havia uma direção a seguir. Então, para qualquer planejamento, você precisa primeiro sonhar essa direção, sonhar esse foco, e não ele específico, mas pelo menos em termos de norte, norte de bússola, quer dizer, para onde você quer se dirigir. A partir daí, você tem que estudar o regime das águas e dos ventos, você precisa escolher qual é o melhor momento de colocar o barco na água e de começar a viagem. Isso tudo é um pré-planejamento, faz parte, né, do antes. Feito isso, arremeteu as velas, quer dizer, abriu as velas, você vai sofrer as influências das correntes, dos ventos, dos acontecimentos, dos fatos inevitáveis que acontecem dia após dia. E a chave para manter o seu planejamento é replanejar a cada movimento. Nossa, estou com vento a favor. Vento a favor, é hora de colocar a vela, né, totalmente aberta para aproveitar a velocidade, para ganhar rapidez. Né? O vento está contra. Existem técnicas para continuar navegando mesmo com ventos contras. Sendo que o que eu aprendo quando o vento está a favor, quando a maré está boa,
é um conjunto de questões, um conjunto de habilidades, como correr sem virar o barco, como fazer curvas, né, em alta velocidade. E quando assim os ventos são contra, você está enfrentando obstáculos, objeções, são outros aprendizados, como enfrentar uma tempestade. O Amir Klink já falou, eu tive que engolir muita água, principalmente na primeira viagem que ele fez, aquela que ele foi de barquinho caiaque, né? Ele diz, eu aprendi, demorei algum tempo, tomei muitos caldos até aprender como escalar uma onda gigante que vem na minha direção. Que se eu não fizer nada, ela vai me virar ou vai me levar para a direção contrária à que eu quero ir. Então, ele disse, você precisa escalar. Então, um problema que se interpõe ao teu objetivo é uma oportunidade de você aprender a escalá-lo. E ao escalar um problema, ou seja, metaforicamente, ao conseguir vencê-lo, identificar suas causas raízes, identificar estratégias para conseguir contornar ou eliminar o problema, equivale a você conseguir chegar na crista, no topo do problema, e vencido ele, você ganha um empuxo, é como se você estivesse saltando de uma plataforma. Se o problema for grande, a hora que você ganha, você vai pular um monte de problema médio ou pequeno que vem na sequência. Então, existem aprendizados que você só ganha quando você está diante de problemas, enfrentando dificuldades. E aprendizados e saberes adquiridos, habilidades aprimoradas, quando você está na velocidade, em velocidade grande, conquistando resultados. Mas tem tempos na navegação que não tem vento. Então, quando você não tem vento, o que fazer? É hora de acertar as arestas, corrigir, consertar coisas, de estudar, de descansar. E se, por exemplo, a ausência de vento acontecer num lugar muito aprazível, muito bonito, aproveite o lugar. Né? Aqui cabe uma pontuação. Muitas vezes, quando a gente está bastante focado nos objetivos, na linha de chegada, né? A gente deixa de aproveitar e curtir o percurso, né? A emoção do estar ganhando velocidade, né? A emoção e a adrenalina do enfrentamento de crises, né? E a paz, a serenidade, a tranquilidade em tempos de bonança, em tempos de não vento. Né? Então, como planejar a própria carreira? Eu acho que, com essa metáfora, já dá para dar algumas pinceladas mais fortes, tendo claramente, se não um objetivo preciso, um objetivo específico, mas, no mínimo, uma direção, ter estratégias, conquistar todos os seus recursos. Então, ir aumentando os seus recursos. E como é que se aumenta isso? Aprendendo a cada situação, a cada fato, a cada momento. Então, o aprender continuado é a grande forma de você continuar planejando a sua carreira e tendo essa flexibilidade de planejar continuamente. Eu planejo e replanejo, eu planejo e replanejo, e vou aprendendo o que cada dia vai me ensinando. Eu vou conseguir chegar no meu objetivo? Não, como o Pedro Álvares Cabral não chegou. Originalmente, ele queria ir para as Índias, ele chegou em outro lugar. E qualquer planejamento, de fato, pode te levar a um lugar diferente do que você, a rigor, havia imaginado. Porque a conquista de objetivo é a somatória dos esforços teus, mas todas as influências que te ajudaram e as que te atrapalharam, todas as condições externas sobre as quais você não tem controle, não teve controle e às vezes não teve previsibilidade alguma, e que você simplesmente, que a vida simplesmente nos faz enfrentar. É assim. E, aliás, eu chamo isso de viver a vida real, e não a vida idealizada. Né? Eu continuo sonhando meus objetivos, mas às vezes eu tenho que fazer desvios, eu tenho que pagar pedágios, eu tenho que encarar com sabedoria tudo que me demoveu da direção. Eu posso retomá-la ou posso mudar de direção, porque eu posso descobrir um outro caminho. Eu tenho o direito de flexibilizar. Então, o planejamento de carreira, eu diria assim, é uma ação de futuro vivida a cada momento. Como se preparar. A minha maior sugestão, continuar a andar de olho aberto para fora, para as condições
para os cenários, para os contextos e para os objetivos. E olhar para dentro, olhos abertos para dentro, reconhecendo o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou aprendendo, o que eu estou querendo me modificar, querendo absorver as transformações dentro de mim dos fatos e das experiências que vieram de fora de mim, ressignificando essas experiências e me enriquecendo por causa disso. Então, planejar a própria carreira no longo prazo, eu tiraria só da tua pergunta o longo prazo. Eu estarei planejando no longo prazo, mas também no médio, e no curto e no curtíssimo prazo. Se eu entendo que planejar, na realidade, o melhor verbo seria replanejar continuamente. É isso. Eu espero ter conseguido te dar algumas informações e a metáfora possa te ajudar a pensar que portos você, né, serão seus destinos preferidos, mas também curta a viagem. E se de repente demorar um pouquinho mais para chegar nesse porto almejado, curta os portos secundários, os que você chegar por acaso ou por desvio de rota mesmo. Tirando o aprendizado de cada um, a viagem vai ser muito mais prazerosa. Se você vai chegar naquele objetivo primeiro produzido, idealizado, não dá para saber. Só vai dar para saber quando isso acontecer. Mas isso não invalidará de forma alguma a tua viagem. É isso. Muito obrigado, Ricardo, assim como agradeço também todos os que tiveram a paciência de me ouvir, esperando que esses recadinhos sirvam e suscitem para alguma reflexão pessoal tua. Se você gostou, compartilhe. Se você gostou do canal, dê outras olhar delas nas perguntas anteriores e nos outros programas. Se inscreva, eu vou ficar muito contente de tê-lo como meu no hall, né, das pessoas que me seguem e que me ensinam fazendo perguntas. Muito obrigado e até a próxima.